Alenia Ginsburg, em especial o léxico familiar, mas não só com isso, tentando trazer um diálogo principalmente com os ensaios dela e os textos jornalísticos, e não jornalísticos, mas publicados em jornais. E eu vou tentar trazer mais ou menos como ela constrói e como ela caracteriza esse lar, essa casa, partindo das narrativas do léxico. Pode passar. Tá. Então, a obra dela é caracterizada principalmente por memória e experiência, né? A Ginsburg ela é uma autora italiana, ela foi criada numa família de origem judia, então ela é uma escritora cuja obra perpassa diversas temáticas que dialogam tanto com a experiência familiar quanto com a sua vivência durante os anos de guerra e do pós-guerra. Tendo isso em mente, a vida pública e a vida privada do seu ciclo próximo, que contava com outros nomes da cena cultural italiana, como Cesare Pavese, Giulio Einaudi, Elsa Morante, Leone Ginsburg, seu marido, Giacomo De Benedetti. Eles se incorporam à sua escritura através de um olhar observador e quase fotográfico, que busca nessas pequenas coisas e nesses pequenos detalhes um fio que vai conduzir toda a sua narrativa. Ela é mais lembrada sempre por Léxico Familiar, obra escrita em 1963, publicada em 1963, desculpa, que relata as relações do cotidiano de sua família ao longo de um período de aproximadamente 4 décadas. Os relatos se iniciam com as memórias da infância da escritora e acompanham a família ao longo dos anos que se sucedem, abrangendo os anos iniciais do fascismo, a luta política, a fundação da editora Einaudi, o exílio que ela teve com o marido e os filhos durante o período da guerra e segue até o seu segundo casamento com Gabriele Baldini, em 1950. Então, nessa crônica familiar, ela se debruça sobre o espaço da memória para refazer os passos da família Leve e de outras pessoas que também cruzavam esse ambiente, que não necessariamente fazem, vamos dizer que, através de registro, parte da família, mas acabam construindo também esse ambiente de lar. Como a própria autora define ao afirmar no prefácio que essa não é uma história dela, apesar de ser autobiográfica, mas antes, mesmo com vazios e lacunas, a história de sua família. Trago adendo aqui que, para além de romancista, como eu falei, ela também já publicou textos em jornais, ela tem 4 coletâneas de ensaios, Le piccole virtù, Mai da mandarmi, Vita immaginaria e Non possiamo saperlo. O último é póstumo, foi feito com a curadoria do Domenico Sparca. As Pequenas Virtudes foi traduzido em 2020 pela Companhia das Letras e Não Me Pergunte Jamais foi publicado recentemente numa tradução no Brasil agora pela editora Ainé. As reminiscências da memória elas são responsáveis então por formar nesse romance uma rede que entrelaça as histórias que se desdobram ao longo de muitas décadas, né? E nesse movimento de relato e rememoração, esse léxico que a Ginsburg busca reconstruir essas relações afetivas perdidas pela Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva da partilha com o outro. É uma crônica familiar, mas que também segue de esguelha a crônica daqueles anos numa esfera mais coletiva. Então, o regime fascista, as perseguições, o medo, as mudanças sociais, tudo isso sempre partindo do bojo da família. Então, trazendo aqui texto clássico, o narrador, do Benjamin, ele coloca que... Pode passar. O narrador pode percorrer ao serviço de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. Sendo assim, a experiência relatada por Natalia não é apenas a sua vida, mas compartilhada com todos que estiveram presentes ao longo do percurso e junto dela participaram de vivências e memórias. As diversas figuras que aparecem ao longo da narrativa entrelaçam através de um ponto em comum, as relações com a escritora, dos seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, sua avós, as amizades públicas, seus filhos, a vida na editora, todos têm um pedaço da vida contado nas linhas do romance. A memória para Ginsburg, ela mostra-se então não um instrumento para a exploração do passado, mas um meio. E para realizar esse gesto narrativo, a autora exerce um ato de deslocamento das lembranças e de signos através de objetos, que funcionam como âncoras entre o ser e a rememoração, no qual a memória sublima o objeto e o eleva a um outro sentido, existindo assim uma conexão entre memória e materialidade. A rememoração está muitas vezes ligada com uma manifestação física da lembrança.
É através dos objetos e materiais que aparecem ao longo das linhas que a autora evoca sentimentos mais profundos. Isso pode ser notado tanto em suas obras mais pessoais, como os ensaios, que é um gênero que a própria autora já declarou em entrevista se sente mais confortável em se expressar, apesar de ser romancista, quanto em seus romances, né? No qual os personagens, eles sempre possuem essa relação forte com o passado. E aqui a gente destaca o Lexo, que é o que eu estou trabalhando, mas isso aparece também em diversos outros romances dela, que são ficcionais, como Caro Michele, Turino Austrieri, La Estrada que vai em Tità, La Voce della Sera, todos eles também trazem sempre essa característica. Em Léxico Familiar, nos é apresentado um acumulado de vozes e acumulado de concreções de vozes, objetos, gestos que são colecionados ao longo dos anos, e que faz reviver a partir dos desdobramentos da memória. O ato de rememoração, então, desencadeia essa série de lembranças, e logo no início do livro ela traz uma imagem bem forte, que é a das caminhadas na montanha que ela fazia com a família. Bem nas primeiras páginas, em que ela relata que nas caminhadas, nós, com nossos sapatos pregos, grossos, duros e pesados, feitos de chumbos, meias compridas e de lãs e gorro para esquiar, óculos de neve na frente com o sol batendo a pino sobre nossa cabeça suada. Olhávamos com inveja os negros que subiam ligeiros com tênis ou sentavam-se para comer nata nas mesinhas dos chalés. Então, é a partir dessa pequena... Eu queria trazer aqui essa imagem dos sapatos, porque é a partir dessa pequena parte, que é os sapatos utilizados nas caminhadas das montanhas, que aos poucos ela vai trazendo os detalhes dessas férias que construíram grande parte da infância dela, né? Apesar de ser um objeto simples, ele não se limita a um caráter puramente descritivo, né? Olhando as escolhas lexicais e a forma como essas roupas são descritas, sapatos pregos, grossos, duros, pesados, o sol batendo a pino, nossa cabeça suada, o leitor é puxado por essas sensações kinestésicas que essas imagens criam, nesse caso uma ideia de desconforto, de suor, de estar correndo ali, com essa atividade, né? E assim, através da memória, a autora evoca sempre esse elemento da imagem, mas uma imagem que não é só visual, mas um pouco sensorial, como se retornasse, levasse também o leitor de volta para aquele momento específico da infância. E a imagem ela é tida aqui como um fator semiótico entre signo e significado, que leva ao desdobramento da recuperação da lembrança e acontecimentos, como o Didi Huberman, recuperando o Benjamin, coloca, que ele entende a memória como essa atividade de escavação arqueológica, em que o lugar dos objetos descobertos nos fala tanto quanto os próprios objetos, e como a operação de exumar. Assim, esses sapatos de andar na montanha, eles não são só sapatos, mas objetos cujo significado está atrelado a uma coleção de lembranças e sensações, que são potencialmente fragmentadas nas reminiscências. E esses mesmos sapatos que estão trazidos em léxico, eles têm toda essa imagem forte, e eu queria puxar aqui um outro texto, que é um ensaio das pequenas virtudes, em que chama Os Sapatos Rotos, em que ela traz novamente essa ideia de um calçado, que é algo aparentemente simples, e ela fala sobre como esses calçados começa a falar sobre a situação da vida dela no momento. Ela coloca, tem os sapatos rotos. E a amiga com quem vivo neste momento também tem os sapatos rotos. Quando estamos juntas, falamos sempre de sapatos. Se lhe falo do tempo em que serei uma escritora velha e famosa, ela logo me pergunta, com que sapatos? Então lhe digo que terei sapatos de camurça verde, com uma grande fivela de ouro do lado. Pertenço a uma família em que todos têm sapatos sólidos e saudáveis. Aliás, minha mãe teve até de fazer um armarinho só para guardar os sapatos, de tantos pares que tinha. Quando volto para casa, soltam altos gritos de dor e indignação ao verem meus sapatos. Mas sei que também se pode viver com sapatos rotos. Os sapatos aqui que ela destaca, esse texto ele foi escrito após o final da guerra, em que ela está vivendo sozinha em Roma, dedicada ao trabalho, longe dos filhos, os filhos ficaram com a mãe. Então ela está destacando que ela vive com esses sapatos rotos, que são esburacados, comidos, maltrapilhos. E eles mostram esse momento da vida em que ela está passando por essa dificuldade maior de ter que viver longe da família,
Mas é interessante observar como esses sapatos da infância estão sempre presentes, né? Eles são sempre evocados para lembrar desse tempo de uma vida mais simples, mais tranquila, mais segura. E agora, na fase adulta, ela observa os sapatos que machucam, que ela também tinha na infância, mas com um outro olhar, meio que trazendo essa ideia de amadurecimento, né? Então, através da imagem de sapatos, objetos do cotidiano, a autora traz uma reflexão sobre amadurecimento e os empecilhos que surgem com isso. Uma memória pessoal da infância, que torna-se algo que se abre para pensar não apenas assim, mas a experiência de crescimento como um todo. Entende-se, portanto, os sapatos como uma imagem que se expande para além do seu sentido inicial. A autora traz a descrição do objeto acompanhada de campos semânticos que fazem referência aos sentimentos que permeiam esse ambiente familiar, né? Eram sólidos e eram saudáveis, assim como a atmosfera que ela tinha na infância, que é um simples detalhe colocado ali na guia do texto que acaba por construir esse ideal de lar, que ele é idealizado pela Ginsburg na sua infância, que é a casa que ela busca construir na maturidade também para os seus filhos, e é um lar no qual usavam sapatos pregos, mas que apesar de momentos de distanciamento narrado ao longo de Léxico, momentos da guerra, que teve empecilhos, das ausências, eles sempre encontravam, então, um retorno de conforto. Então, esse acúmulo de objetos, de vozes, é tecido a partir dessas recuperações para tentar criar uma matéria literária formada pelas experiências vividas e compartilhadas. O crítico Luigi Fontanella aponta essa característica como uma técnica de expansão típica de Ginsburg, um tipo de narrativa acumulativa e narrada a si mesma, na qual palavras, pensamentos e situações acumulam casualmente na página. Na busca dentro desse amontoado de experiências que formam o ser, é necessário um exercício de escavação e recordação. Assim como os sapatos compõem um componente marcante na vida da residência da família Levy, o romance Léxico Familiar é carregado de detalhes que constrói essa ambientação familiar e vão dando às páginas do livro uma sensação de lar. A narrativa é construída a partir de um fluxo de detalhes que se sobrepõem, vozes que completam o objeto. Enquanto relembra dos seus sapatos pregos de subir as montanhas, a lembrança das férias é cruzada pela presença da voz do pai, ao lembrar expressões e anedotas utilizadas pelo patriarca da família. Desta forma, as vozes que compõem a narrativa costuram-se em direção a um léxico comum, que é compartilhado não pela família, mas por todos que frequentam a casa dos Levy. A presença do pai, uma das mais marcantes dentre os membros da família, é descrita como uma voz que trovejava. Esses trovões ecoam em muitas das reminiscências de Ginsburg. Os termos e apelidos utilizados por ele e também por outros membros vêm e voltam ao longo das muitas páginas do romance, construindo esse zigue-zague na memória, no qual ela busca sempre retornar para esses detalhes. Deixa eu passar. Eu trouxe também mais 2 trechos para exemplificar essa questão desses termos que vem esse léxico que constrói. Esse primeiro está no momento em que o Mário, que é o irmão dela, ele tinha começado a se envolver com os conspiradores, recuperando aqui um termo que o pai dela usa ao longo de Léxico para se referir àqueles que se opunham ao regime fascista. E entre esses conspiradores estavam Leone Ginsburg também. E a perseguição e a repressão do governo começam a ficar cada vez mais fortes. Então, é um momento em que alguns são presos e outros precisam fugir. Então, Mário estava em exílio em outro país, estava se escondendo. E com a progressão da narrativa, é possível perceber o avanço do impacto da ascensão políticas, raciais e da cena nesse meio familiar, né, que é completamente separado. As primeiras prisões começam a serem feitas, os primeiros desmoramentos desse núcleo diante da ascensão e da repressão que não deixam de evocar também por parte da narradora uma memória emocional do cotidiano cultural daquele meio. Então eu destaquei o trecho que eles foram a procurar e eles não encontraram nada. No dia anterior, nós e Gino tínhamos examinado as gavetas de Mário para ver se havia lá alguma coisa para queimar, mas não encontramos nada, exceto todas as suas camisas, a sua roupinha, como dizia minha tia Drusila. Os policiais foram embora e disseram ao meu pai que devia acompanhá-los até a delegacia para averiguações. À noite, meu pai ainda não tinha voltado e então compreendemos que fora preso. Então é um momento assim bem complicado para a família, ela está sempre retomando essa memória mais emocional das blusinhas, das roupinhas, das coisas que a tia dela costumava falar.
E essa expressão ela aparece pela primeira vez no romance um pouco antes, quando ela está relatando as visitas do irmão, né? De fato, Mário vinha quase todos os sábados, abria a mala em cima da cama, no quarto onde Ferrari dormia, e tirava com meticulosa atenção seu pijama de seda, seus sabonetes, seus chinelos de marroquim. Sempre tinha coisas novas e bonitas, elegantes, belas roupas de tecido inglês. Toda de lã, Lídia, dizia minha mãe, tocando o tecido daquelas roupas, e dizia: você também tem lá as suas roupinhas, hein? Imitando a minha tia Drusila, que costumava falar assim. É possível observar como a linguagem familiar ela funciona para Ginsberg como um dispositivo que é capaz de conjurar uma potência sentimental na rememoração da própria linguagem. Mesmo diante da perseguição enfrentada durante os anos do fascismo, a autora busca nesse léxico na linguagem uma familiaridade que lhe foi tirada. Portanto, através da narrativa do romance surge uma reminiscência que não é apenas uma lembrança por si só, é uma reminiscência criadora que atinge o objeto e o transforma através do literário, superando a dualidade entre o interior e o exterior ao enxergar a vida como uma unidade. A compreensão unitária do léxico, que constrói o lar à medida em que o espaço se transforma e se destrói simultaneamente e caminha juntamente com a concepção do sujeito que é criada na narrativa, no qual o nós surge a partir do eu. Dessa forma, o espaço da casa talvez seja central para a sua narrativa, mas a ela vão se somando as pessoas que passam por ali, as conversas, os objetos, o dia a dia dos membros da família e das férias na montanha. O conjunto de espaços constitui a experiência humana e auxiliam o eu ginsburgiano a se localizar em meio às suas reminiscências. Mais do que o espaço físico do lar, os detalhes que constituem também fazem parte dessa percepção. Ao vincular a sua experiência ao longo dos anos aos lugares nos quais as diferentes partes de si se manifestam, Ginsberg cria um espaço com significantes plurais que convergem em sentidos comuns. Aos moldes proustianos, a materialidade dos espaços narrados por ela é construída a partir dos objetos colocados em cena e a partir dessas vozes narradas. Nesse sentido, o léxico, isso é, o modo de falar particular daquele grupo de pessoas, é instrumento que conecta a memória ao relato. A autora enxerga esse léxico, que se forma a partir das relações familiares, quase como um artefato histórico, como algo que possibilita a compreensão de um núcleo cultural há muito tempo perdido pelo tempo. As palavras recuperadas, que constituem esse campo semântico responsável por delinear e caracterizar os indivíduos que compõem esse meio, vão se ressignificando e retornando à narrativa, em movimentos contínuos, interligando os espaços internos e externos. A linguagem serve, então, como forma de estabelecer uma identidade de um núcleo interno, que caracteriza essas pessoas e seus relacionamentos, tornando-os distintos, detentores de sua cultura íntima, conforme é pontuado no início do romance. Pode passar. Aqui eu trouxe um trecho do início do romance em que ela coloca: somos 5 irmãos. Moramos em cidades diferentes, alguns de nós estão no exterior e não nos correspondemos com frequência. Quando nos encontramos, podemos ser, um com o outro, indiferentes ou distraídos, mas entre nós basta uma palavra, uma frase, uma daquelas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes, no tempo da nossa infância. Basta nos dizer: não viemos a Bergamo para nos divertir, ou do que é que o ácido sulfúrico tem cheiro, para restabelecer de imediato nossas antigas relações, nossa infância e juventude, ligadas indissoluvelmente a essas frases, a essas palavras. Uma dessas frases ou palavras faria com que nós, irmãos, reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta, entre milhões de pessoas. Essas frases são nosso latim, o vocabulário de nossos tempos idos, é como hieróglifos de egípcios ou dos assírio-babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos da fúria das águas, da corrupção do tempo. Essas frases são o fundamento da nossa unidade familiar, que substituirá enquanto estivermos no mundo, recriando-se e ressuscitando nos mais diferentes pontos do planeta. Quando um de nós disser: ilustre Sr. Linkman, e logo ressoará em nossos ouvidos a voz impaciente do meu pai: parem com essas histórias, eu já ouvi isso mais de 1000 vezes. Então, para além de simples representações semânticas, essa linguagem, ela possui sempre um significado ligado a ela que remete a essas sensações e memórias de infância. E, especificamente, ao sentido de pertencer a uma comunidade. A recuperação dessa linguagem, o ato de escrever para manter vivo, para não esquecer,
evoca sempre o elo entre o passado e o presente, que compõe uma rede de reminiscências, uma cadeia de tradições, que transmite os acontecimentos entre as gerações. Essa transmissão ganha novas formas e significados e torna um objeto de identificação e acolhimento diante da iminente dissipação do universo familiar. Apesar de não ser um livro que trate diretamente da guerra, os resgates trazidos perpassam por todo o período turbulento da história da Itália, né? Essas presenças e essas ausências também são fortes características da escrita de Ginsburg, principalmente ao se autobiografar. No caso, ter uma frase que está ali, depois ela some e ela volta e está constantemente indo e vindo, né? E esse movimento de vai e vem de pessoas do lar pode ser observado de uma forma progressiva, que acompanha tanto o crescimento pessoal da autora, quanto os efeitos do tempo que vão separando esse núcleo. Através desses detalhes, cria-se não apenas uma identidade de um eu narrador, mas também uma caracterização do espaço, das vozes, das pessoas e das histórias que partilham o mesmo lar que Ginsburg. É a partir dos fragmentos da memória, reunidos na escrita, que a autora cria os símbolos do lar, que dão uma identidade não apenas a si, mas a todo o meio que é descrito e a linguagem que é trazida. Os fragmentos da memorialística comportam-se então quase como quebra-cabeças, um jogo de ligar os pontos, no qual as frases ganham seu sentido e vão estabelecendo conexões ao longo das linhas, de forma não linear. Assim, voltar-se a pôr-se a escavar a sua história pessoal, experiência e vivência é fundamental para a escrita ginsburgiana. É deste processo de escavação que surge uma matéria literária que se manifesta, né? A construção de quadros que se dá através de pequenos detalhes fragmentados ao longo do romance. Tendo sido tradutora de Proust, ofício que ela exerceu durante o exílio em Abruzzo, a teoria proustiana da memória se reverbera em Ginsburg quase como um ascendente literário. Indica mais do que uma referência, mas também uma forma de ler propriamente sua obra. E para pensar um pouco essa relação, eu trago um trecho de Proust e os signos do Deleuze, porque o narrador em Proust ele reconstrói ao longo dos anos a relação com Combray e com as pessoas que lá habitavam, né? O narrador reconstrói como arquiteto as lembranças de Combray da infância, uma cidade que não existe mais, tendo tido o mundo que conhecia anteriormente transformado pelas mudanças que vinham com o progresso. Tal qual Ginsburg, através da literatura, reconstrói as lembranças dos lares que viveu, com a sua pluralidade de espaços e vozes. A cidade que Proust recorda não é apenas a cidade enquanto espaço físico, mas sim uma representação dessa ambivalência entre passado e presente, criada através da reminiscência, tornando-se assim símbolo de algo novo com significados e lembranças próprias. Em Ginsburg, o espaço físico do lar ele muda constantemente. Como tem muitas mudanças, ela está constantemente mudando de cidade, a família também. Então, o que fica aqui é o léxico, é aquilo que liga a autora aos seus demais. O que é narrado aqui, então, não é uma realidade material da casa, mas é o lar na sua essência e é nas suas manifestações para fora dele. Mesmo em seus momentos de ausência, como é o caso das passagens que descrevem os anos, perseguições causadas pela guerra, ela busca manter vivo o ideal de lar que foi construído na infância, o qual a autora tenta constantemente recuperar e recriar ao longo da vida. Existe, portanto, uma inclinação por parte dela de entender o espaço do lar de uma forma coletiva, onde o individual também acaba se construindo junto.